Já estamos de volta aqui no Sem Tabus. Hoje nós estamos falando do vício da pornografia, um monstro que tem atacado a muita gente. Muitos já caíram na cilada de entrar num site pornográfico, de ver uma revistinha só por conta de uma curiosidade. Mas o fato é que muita gente não se conhece, não sabe dos seus limites e vai onde não deveria ir. E lá se depara com situações que tornam-se ciladas, verdadeiras ciladas. E a sexualidade que não é a saudável, não é proveitosa, torna muita gente escrava dela mesma e muitos sofrimentos por conta disso. Estamos falando exatamente desse tema hoje. Sabe que a internet, por exemplo, que está dentro da nossa casa, ela é responsável para que esteja perto de nós, dentro da nossa casa, muita coisa que antes não estava ali à nossa disposição. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que 10 milhões de crianças ficam online todos os dias e elas têm acesso livre a toda e qualquer informação. Muitos são ávidos para fazer amigos eletrônicos, por exemplo, para visitar sites de relacionamento, bate-papo. E um recente estudo mostra que 1.500 crianças com idade entre 10 a 17 anos descobriu-se que uma em cada 4 desse total pesquisado foi exposta indesejavelmente a conteúdo pornográfico na internet. E essas crianças nem estavam procurando informação a respeito. Essas informações chegaram até ela. Então você imagina que nossos filhos, nós mesmos, qualquer um de nós está ali visitando um site de notícias, de modo em geral, e daqui a pouco vem uma imagem, vem uma insinuação, vem algo que faz você linkar-se a algo que você não estava procurando. Então isso é um fato para nós começarmos a pensar sobre como isso incide sobre a vida dos nossos filhos e a nossa também. E até porque nós somos frágeis diante de algumas situações. E é sobre isto que nós estamos falando hoje com o pastor Marco Lamarques, que é um especialista na área de família e está concluindo o seu doutorado para nos ajudar nestas questões também. Pastor Lamarques, falávamos sobre a dificuldade de convivermos com a pornografia, porque isso se torna um vício, porque o corpo, o organismo se vicia, não é? Não é uma questão de dizer assim, é só uma questão de safadeza, falta de vergonha. Não é simplesmente, é algo que vai além disso. E esse vício, ele é muito sério. Por isso, você está falando de crianças, das crianças dos Estados Unidos, os pais precisam conversar com os filhos. Exato. E existe um momento certo para isso, mas é preciso não só controlar o que os filhos veem, mas também conversar com eles sobre os perigos que existem. Inclusive, alguns às vezes pensam que a masturbação não é problema nenhum. A masturbação não é problema nenhum. Ela tira a concentração, ela traz problemas emocionais e ela causa até sequelas com relação ao matrimônio. Futuramente, essa criança que se vicia na masturbação, na pornografia, no casamento, quando se tornar um adulto, ele estiver no matrimônio, ele vai ter problemas sérios de conseguir ter uma relação sexual plena. Porque, geralmente, uma pessoa que tem esses vícios, ela acaba se tornando acaba se tornando dependente dessa própria pornografia, da própria masturbação, e não consegue ter uma relação sexual normal. Problemas com ejaculação precoce, ele não se satisfaz com o cônjuge dele, ele próprio tem que controlar a questão do excitamento sexual e a satisfação sexual, enfim, é uma série de coisas. Mas hoje em dia, esse vício que está se tornando que é um estranho entre nós, mas existe entre nós, ele precisa ser combatido. E eu acho que um dos problemas da lei de mais sério que nós temos é a negação da existência deles. E isso, eu como pastor posso te falar com conhecimento das experiências que eu tenho acompanhado, das pessoas que eu tenho atendido, nós achamos que isso não acontece dentro da igreja, entre os religiosos. E achamos, e até por sermos religiosos, que nós estamos isentos disso. E aí que está o perigo. Ele é presente, é real. Existe esse problema entre casais religiosos, casais que têm uma fé, que são sinceros e que não querem isso. Como você me disse, esposas que escrevem para cá reclamando do marido. Tem marido que deixa a esposa, mas às vezes, não por uma vez só, por várias vezes, e vai para frente do computador, vai para frente de um vídeo pornográfico para se masturbar, para ter satisfação pessoal. Ele mesmo vai prover a satisfação dele com a esposa lá. E alguns até pensam, não, quando eu casar eu vou deixar disso. Não é assim. Não. Aqui nós temos uma declaração do Dr. Stevenson que fala que dos elementos de vício, a negação é um dos problemas mais sérios. Viciados, eles negam para si mesmos. Ele não aceita que ele é um viciado. Ele nega para si mesmo. E aos que estão ao seu redor, que ele é viciado.
Então, o filho entra, tranca a porta do banheiro para se masturbar, ou vai para frente do computador usar pornografia. Alguém entra, ele muda de site. Ele não quer aceitar que ele é viciado e que os outros vejam que ele é viciado e que ele tem um problema. E usa frequentemente de táticas como minimizar, justificar, ocupar os outros pelo seu comportamento. Dizer, não, ninguém me ama nessa casa, ninguém se entende, ninguém me entende, vocês não se entendem aqui. É uma questão. Outro problema, a tentativa de abstinência. Porque o problema é que o viciado, ele tenta parar. E o que nós falamos no outro bloco, não que Deus não tenha poder para resolver esse problema, ele tem. Mas Deus pode usar pessoas capacitadas para nos ajudar. Então, quando você procura alguém que tem condições de te ajudar, você não está cometendo erro. Eu não posso ficar pensando assim que só o fato de eu acreditar em Deus, de ter a ajuda de Deus, eu peco se eu procuro ajuda externa. Eu devo procurar. E por isso que, às vezes, nós mencionamos aqui a necessidade, nós procuramos pessoas adequadas para nos ajudar. Nós não estamos querendo diminuir Deus ou pregar aqui uma falta de fé, né? Então, essas tentativas de abstinência, eles tentam parar, mas não conseguem. E alguns podem levar meses ou até anos entre uma ação e a outra. Mas quando eles voltam, eles sentem uma tristeza muito grande. E por terem uma consciência religiosa e até mesmo uma formação religiosa, e sabendo que Deus não aprova isso, eles se culpam demais. E o sentimento de culpa leva eles a praticarem de novo. Aí aquela história que nós falamos da frustração. Nós falamos no início do programa. Ele se sente frustrado, aí ele vai lá para a pornografia, para a masturbação, para ter novamente a endorfina. Aí vem aquilo e fala, não, agora eu vou deixar. Mas aí não consegue deixar. E essa fala é muito comum mesmo. Quem escreve pra gente diz assim, já tentei várias vezes e não consigo. E quando o senhor falava agora dos casais que vivem essa situação e casais religiosos, tem um e-mail exatamente aqui de uma mulher que escreveu, depois de ter visto um dos nossos programas, e ela diz assim, Deus apresentou vocês para que hoje eu estivesse assistindo esse programa e aprendesse um pouco mais e compartilhasse do meu sofrimento. A minha história é a seguinte, sou casada há 3 anos. E até hoje meu marido nunca conseguiu ejacular comigo por causa da masturbação, ela diz. Até a primeira parte do programa eu entendi tudo que vocês estavam dizendo porque eu vivo esta realidade. Era um programa que nós estávamos falando a respeito da masturbação e ela identificou-se naquele programa, ela viu a situação vivida por ela com o seu marido. E ela diz que há 1 ano atrás descobriu que o marido é viciado em masturbação. E em pornografia também, exatamente o que você diz, uma coisa está associada à outra. E muitos profissionais vão dizer, muitos, como o senhor também já disse no bloco anterior, que não tem problema nenhum. Muitos psicólogos, muitos profissionais, médicos, enfim, vão dizer que não tem problema, que isso é uma descoberta, que o seu filho, o adolescente, que a criança, que o adulto, enfim, é apenas uma maneira de descarregar, de chegar ao conhecimento do seu próprio corpo. Gente, isso não é conhecimento do próprio corpo, porque se fosse, funcionaria na vida de tanta gente que escreve pra gente, falando dos seus sofrimentos. Isso é uma amostra. E olha que é uma pequena amostra. Se nós fôssemos buscar mais, encontraríamos muito mais sofrimento. E ela diz que descobriu isso há 1 ano, ela está casada há 3, lembre-se disso. E ela diz que já discutiu muito com o marido a respeito disso, já conversaram de fato, mas ele nunca chega ao clímax com ela e sempre precisa se masturbar à parte, sozinho. Já tentou conversar, já foi em busca de ajuda, mas está muito difícil. Desse 1 ano para cá, ela tem chorado muito, mas também tem sentido com muito mais força a misericórdia de Deus, porque só Deus tem dado a ela a esperança de que isso mude, mas está muito difícil. Inclusive o marido reconhece que é extremamente difícil sair disso. Isso é o testemunho, isso é a fala de alguém que diz, me ajude, o que eu faço? E o que a gente pode fazer se isso é algo que depende exclusivamente do indivíduo que vive essa realidade? Inclusive a escritora e conselheira familiar Ellen G. White, ela comenta, ela escreve no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 1, da Leite, página 229, ela diz assim, a concupiscência dos olhos e paixões corruptas despertam-se pela contemplação e a leitura. Então, o que acontece no caso dessa pessoa que te escreve aí, dessa esposa?
realmente ela tá vendo a realidade. O marido, ele desenvolveu esse vício durante a sua vida, e até eu tenho uma definição do psicólogo Dr. Virgílio, ele fala aqui, a definição técnica do vício da masturbação é manus stuprare, é um estupro com as próprias mãos, é um autoestupro, é profanar com as mãos, é um autoerotismo, é o homem ou mulher dá prazer a si próprio através da manipulação dos genitais. E existe masturbação infantil, existe masturbação do casal, existe masturbação solitária. Então, nas preliminares do ato sexual, a esposa pode fazer carícias no esposo, isso não é errado, não é pecado. Por quê? Porque não é ele que está trazendo satisfação para si próprio, ela está participando daquilo ou ele com ela. Mas quando o indivíduo ele pratica a masturbação, ele controla, por exemplo, a pressão que ele quer na genitália dele, a velocidade, como ele tem que fazer, a intensidade. Isso é uma parte, fora o erotismo que ele está trazendo pela pornografia para ele. Então, e aquilo que se apresenta hoje na pornografia, aquilo ali é fantasioso, ninguém consegue viver aquilo ali. Às vezes que alguém consegue ter relação sexual, a maneira como consegue, aquilo ali é uma estratégia de desenvolver a projeção de um filme, tentar dar uma fantasia de um filme, aquilo não se consegue viver. Então, quando o indivíduo vai para uma relação, ele não consegue ter aquilo. E a satisfação que ele tem no ato sexual com a esposa não é a mesma que ele pratica com a masturbação. E aí ele começa a sofrer. Agora, o que tem que se fazer com uma pessoa dessa? Aí que a gente disse, no caso dele, ejaculação precoce, ele precisa de uma orientação de um médico, um urologista, ou mesmo um psicólogo, um psiquiatra, que ajude ele a entender como é que ele vai fazer para agora contornar essa situação. E é claro, acima de tudo, a ajuda de Deus para ele. Claro. Primeiro para ele se convencer que ele é viciado. Porque a gente falou anteriormente que a negação é a principal atitude da pessoa. Eu sou um viciado. Qual que é o meu vício? Pornografia e masturbação. O casamento resolve? Não vai resolver o casamento. Então, a esposa também precisa de uma orientação para como é que ela vai fazer para lidar com o marido agora. Mas é possível deixar disso. É possível abandonar esse vício. É possível viver feliz, mesmo que durante toda a vida houve uma escolha a respeito dessa situação. Bom, nós precisamos chegar ao final do programa por conta do tempo, simplesmente, não por falta de assunto. Mas nós vamos retornar para falar ainda sobre este tema, porque é extremamente importante. Como que essa mulher se comporta agora? Como que esse homem deve agir de fato? Ele vai, decidir o quê? Como ele vai buscar essa ajuda? Vamos conversar mais sobre isso, porque o assunto exige que nós falemos mais a respeito para ajudar a tantos. Este é um assunto seríssimo. Mas por hoje, muito obrigada pela companhia, obrigada, doutor Lamarques, a gente se encontra em um outro programa. E Foi um prazer, eu espero você, obrigada, espero você sempre, obrigada pela companhia, até o próximo.